Vamos compartilhar a palavra. Aleluia. João capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós estamos no nosso jejum, 21 dias por uma vida. A nossa ênfase tem sido evangelística nesse tempo. E reforçar com você que o nosso alvo é que todos os nossos irmãos tenham a experiência de ganhar uma vida para Jesus. Uma experiência de você ganhar uma pessoa para Jesus, de você consolidar essa pessoa, de você batizar essa pessoa lá no dia 18 de dezembro. Então eu creio que o Senhor quer produzir, o Senhor quer fazer isso nas nossas vidas, na sua vida, em nome do Senhor Jesus nesse tempo, amém? Quantos estão disponíveis para isso? E sabe, nós temos alimentado você, nós temos acendido a chama do seu coração durante esse tempo, nas ministrações. E eu queria compartilhar um pouco sobre Jesus como um modelo de evangelista, amém? Jesus, nesse texto de João, nos deixa alguns princípios e algumas formas ali de como podemos evangelizar, amém? Eu queria começar lendo, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os de seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: Dar-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando neste momento nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais ao que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dissarte que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa noite. Pai, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa trazer paz ao nosso espírito, que o Senhor possa nos instruir, Pai, Senhor, como podemos agir como o Senhor, evangelizar como o Senhor evangelizou, como podemos fazer a vontade do Pai. Deus, em nome de Jesus, quebra toda fortaleza, toda mentira de Satanás em nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Nós temos falado nesses dias que o Senhor nos chamou para trabalharmos, para fazermos a obra do evangelista, assim como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, para cumprirmos o ID, né, e pregar o evangelho a toda criatura, batizando. Então, nós temos entendido esse chamado do Senhor para nós. E nesse capítulo é interessante porque Jesus nos deixa justamente um modelo de como nós devemos fazer isso. Qual deve ser o nosso procedimento ao evangelizarmos? Jesus deu uma aula prática aqui. Amém? A primeira coisa que é interessante aqui é que a palavra fala que Jesus, estando em um lugar, estando em outra região, e se eu não me engano, ele tinha que se deslocar agora para Galileia. Ele estava na Judeia, ele ia se deslocar para Galileia, e a palavra diz que ele teve que passar pelo território de Samaria. E é interessante porque os estudiosos bíblicos dizem que os judeus, quando eles iam para a região da Galileia, eles não passavam por dentro do território, eles faziam um caminho mais longo e davam a volta por aquele território para chegar na Galileia. Só que Jesus disse que ele tinha que passar por ali, ele tinha que passar por aquele caminho. Sabe, meu irmão, Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher.
Por isso que a palavra fala que ele determinou que ele passaria ali. Sabe, meu irmão, esses dias o Senhor tem um encontro marcado com muitas pessoas, com muitas vidas, e você vai ser um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Deus. Amém? Amém? Você crê nisso? A palavra fala que Jesus teve que passar ali, por quê? Porque ele sabia que ele tinha algo para fazer naquele lugar. Amém? E outro princípio que você vai ver importante dentro disso é que Jesus vai para ter contato com pessoas que estavam fora do contexto dele, contexto diário. Você sabe que, se você ler o Novo Testamento, você vai ver que os judeus tinham uma rixa com os samaritanos, né? Porque eles eram um povo misturado, eram tidos como um povo impuro, então eles não se misturavam, nem mesmo entravam nas cidades. E você vai ver Jesus quebrando todos os paradigmas, ele sendo judeu, falando com uma samaritana, ele sendo homem. Você vai ver que os discípulos ficam intrigados porque Jesus estava falando com a mulher, ele sendo homem falando com uma mulher, ele podendo fazer o caminho que era comum, mas entrando no território de Samaria para cumprir o propósito de Deus. Sabe, meu irmão, o primeiro princípio que eu queria falar para você, se você quer evangelizar como Jesus evangelizou nesse tempo, você precisa quebrar os paradigmas e ir até onde as pessoas estão. Amém? Amém, irmãos? Sabe por que muitas vezes nós não frutificamos para Deus, e muitas vezes nós não geramos discípulos? Porque é uma tendência natural, não é uma tendência boa, mas é algo que acontece. Quando você vem para o Senhor Jesus, você começa naturalmente se distanciar das pessoas que estão fora da igreja. Então se distancia dos colegas de trabalho, dos amigos, às vezes simplesmente porque você está criando um novo ciclo de convivência, um novo ciclo de amizade. Às vezes você está criando ali novos vínculos e naturalmente você vai se afastando das pessoas. E já o vínculo com as pessoas já não é tão natural. Agora, isso é algo que acontece naturalmente. Eu sou pastor, eu sou de outro lugar, eu tenho pouca convivência com outras pessoas. O meu ciclo de amizade lá fora se resume muito às pessoas que estão no meu trabalho, que eu conheço, que são amigos. Ainda assim, eu tenho uma boa convivência, converso muito, sempre estou conversando, trazendo pessoas, né, para o contexto da igreja e convidando pessoas, mas o meu ciclo acaba se tornando muito limitado. Por quê? Porque a minha convivência diária é com os irmãos, é na célula, é no discipulado, é no dia a dia. E isso muitas vezes é natural de todo cristão. Só que por outro lado também existe um grande problema, que é o problema da... Aumenta um pouquinho meu microfone aí, senão vai... Só não acabando a luz. Amém? Por outro lado também, dentro desse contexto, existe um problema, que é o problema da religiosidade. Então, quando você vem para o contexto cristão, onde a pregação da lei ela é majoritária, onde as pessoas se tornam hipócritas e religiosas, a tendência é que você se afaste ainda mais das pessoas que estão do lado de fora. Por quê? Porque na lei, as pessoas que não têm Jesus, elas são impuras. As pessoas que não têm o Senhor, elas são tidas como pecadoras, miseráveis, como se você também não fosse, como se você também não tivesse sido. Então as pessoas são tidas como pessoas impuras. Você como cristão, você não já viu uma pessoa, um cristão religioso, chegar lá no seu trabalho, um colega de serviço, e falar para ele: "Ê, fulano, chegou bêbado de novo, né? Pecador, sem vergonha." Você não tem vergonha, não? Você tem que ir para a igreja, largar isso aí. Não chega nem perto de mim. Quem já viu isso na sua rotina? Já viu?
Então, essas pessoas, elas estão recebendo um evangelho que está deturpado. Por quê? Porque ao invés de estar aproximando as pessoas de Jesus, elas estão gerando aversão ao evangelho. Amém? Então, essas pessoas estão, tendo um comportamento equivocado por causa de uma mentalidade que é religiosa. E sabe, isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Você vai ver que a realidade da lei era essa realidade. Se você tocasse na impureza, você ficava impuro, você ficava contaminado. Mas a nova aliança, Jesus, que era a própria graça, tocou no leproso, que era uma das coisas mais impuras daquela época, e o leproso ficou curado. Jesus convivia com os pecadores. Ele não se contaminou, mas ele contaminou as outras pessoas com graça, com misericórdia, com salvação. Amém? Amém? Jesus, em vez das pessoas contaminarem Jesus com aquilo que era do mundo, com aquilo que era carnal, Jesus contaminou as pessoas com o vírus da graça e do evangelho. Amém? Então, o que acontece com muitos cristãos é, naturalmente ele vai trocando o ciclo de amizade, mas muitas vezes isso se potencializa. Por quê? Porque as pessoas se tornam religiosas, se tornam hipócritas. E ao invés de ganhar pessoas, de alcançar pessoas lá fora, ela na verdade está afastando as pessoas. Porque ela está tendo uma atitude que é religiosa, que é falsa. E sabe, é muito triste quando você vê isso, vê as pessoas agindo dessa forma. Sabe, tudo isso é impulsionado por uma religiosidade que é falsa, que é hipócrita. Porque muitas vezes a própria pessoa está condenando a outra de algo que ela está fazendo, mas às vezes ela está dentro da igreja e está fazendo às vezes coisas pior. Mas ela acha que pelo simples fato dela estar numa igreja, estar fazendo algo, estar com uma Bíblia embaixo do braço, ela é melhor que alguém. Meu irmão, as pessoas que estão lá fora, elas precisam de Jesus tanto quanto nós. Amém? Tanto quanto nós. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós fomos encontrados debaixo de pecado. Se você é um pecador mau, pecador bom, todos nós precisamos do mesmo tanto de Jesus. E sabe, então isso acontece muitas vezes por esse afastamento que é natural, e muitas vezes se potencializa por essa religiosidade. E pouco a pouco você vai se afastando das pessoas. Mas se você pegar o exemplo de Jesus, você vai ver que Jesus agiu muito diferente do que muitos cristãos têm agido hoje em dia. Por quê? A palavra fala que Jesus, ele sempre estava no meio dos pecadores. Jesus, um dos versículos dessa semana é o texto de Lucas, e os fariseus vêm e acusam Jesus, falam: esse Jesus aí, ele é um comilão, beberrão, amigo de pecadores. Qual que é a resposta de Jesus? Ele fala: eu não vim para os sãos, eu não vim para os justos, para os que se acham justos, eu vim para conduzir, para chamar e conduzir os pecadores ao arrependimento. Para isso Jesus estava vivendo e convivendo com os pecadores dentro do seu contexto. Claro que Jesus nunca pecou, claro que Jesus nunca foi contaminado pelo pecado, mas ele estava no meio dos pecadores e estava contaminando os pecadores com a pureza de Deus. Amém? Sabe, você crê nisso? E essa deve ser a nossa atitude, irmãos. Qual eram os lugares que Jesus frequentava? Onde foi o primeiro milagre de Jesus? Aonde? Um casamento. Que inclusive tinha bebida alcoólica. Alguns cristãos olham: oh, misericórdia. Tinha bebida alcoólica. Jesus inclusive trouxe uma caixa de cerveja. Parafraseando com os dias de hoje,
porque o vinho acabou, o que ele fez? Traz aqui que eu vou multiplicar. Você imagina hoje em dia, se fosse hoje em dia, Jesus chegando lá no churrasco, com a caixinha de cerveja. Toma aí, ó, seus pecadores. Bebe aí. Eu estou te fazendo uma comparação que é grotesca, mas era onde Jesus estava. Jesus frequentava as festas onde estavam os publicanos, onde estavam as prostitutas. Ele entrava na casa de pessoas que eram consideradas pecadoras. Ele foi na casa de Zaqueu, que era um homem ladrão, teve um tempo de comunhão com ele. Aquele Zaqueu se arrependeu e se voltou para Jesus, mas as pessoas ficaram escandalizadas, porque Zaqueu era um publicano, era um cara ladrão. E você sabe que para o judeu ir na casa de uma pessoa e jantar, e pousar na casa dela e jantar com ela, não era qualquer coisa, era algo que tinha um significado muito profundo. Você comer junto com alguém. Os religiosos daquela época não praticavam isso. Não comiam com qualquer um, não entravam na casa de qualquer um. Jesus entrava. Tanto que foi julgado e condenado pelos fariseus, e os fariseus ficavam indignados e irados. Por quê? Porque Jesus convivia com essas pessoas. Jesus falava com as mulheres. Jesus teve compaixão de uma mulher que tinha acabado de ser pega num ato de adultério. Talvez estivesse ali até nua, coberta ali com um lenço, ali, às vezes até suja dos fluidos da relação. E Jesus vai até ela, tem misericórdia e fala: cadê os seus acusadores? Eu também te condeno, vai, não peques mais. Olha para o exemplo de Jesus, meu irmão. Olha como Jesus agia. Você tem agido como Ele nesses dias? A palavra fala também que o Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Jesus fala que se você não pode ser luz se você estiver escondido. Quantos cristãos nós temos escondidos dentro de uma igreja, dentro de uma célula, dentro de uma reunião, estão escondidos. Mas Jesus fala: se a sua luz não está brilhando, não está no lugar onde ela deveria brilhar, é para aqueles que se perdem que ela está escondida. Sabe, meu irmão, esses são os dias de desafiar você a quebrar muitos paradigmas religiosos da sua mente. Para você talvez estar em ciclos, em rodas de pessoas que às vezes você se sentia constrangido de estar por uma acusação na sua mente, você achava aquilo impróprio ou condenava aquelas pessoas. Sabe quantos cristãos deixam de ir na festa do trabalho? Vai ter uma confraternização, vai ter uma coisa. Não vou. Quantos cristãos deixam de estar na roda ali das pessoas? Ah, pastor, mas as pessoas falam aquilo que não deve, as pessoas bebem, as pessoas ficam bêbadas, as pessoas falam besteira. Irmãos, as pessoas lá fora são assim. Mas Jesus conviveu com essas pessoas. Mas no meio desse ciclo, no meio dessa situação toda, Jesus era modelo. E as pessoas eram alcançadas e resgatadas por Jesus naquele lugar. Por isso eu falo, meu irmão, se você quer evangelizar de forma efetiva, você precisa quebrar alguns paradigmas. De estar em contato, convivendo, estabelecendo um relacionamento e vínculo com pessoas que talvez você nem imaginaria conviver como cristão. E uma coisa que eu falo muito para os irmãos, principalmente para os jovens: talvez a gente tenha evento ponte e a gente quer convidar pessoas para vir, a gente sempre faz algo que é mais
descontraído, justamente por esse motivo. E muitas vezes os irmãos não trazem. Ah, mas pastor, por que você não traz? Eu não conheço ninguém. Eu falo, meu irmão, você não conhece ninguém, você não tem nenhum amigo lá fora, você não conhece, tem que conviver com ninguém, não tem ninguém que vai na sua casa, você não tem nenhum amigo que você falar assim para ele, fala, mano, vai ter um churrasco na minha casa esse final de semana, vamos lá comer uma carne. E essa pessoa muitas vezes vai só porque é seu amigo, você não tem ninguém assim. Isso pode ser um sinal ruim. Porque muitas vezes você está com um paradigma religioso na sua cabeça que está afastando você de ter relacionamento com as pessoas. Às vezes não, mas às vezes é simplesmente você não faz isso de forma espontânea. Irmãos, eu vou te falar, eu faço questão de estabelecer vínculos de amizade com meus colegas de serviço. De trazer eles na minha casa, de comer churrasco com eles, de ir na casa deles, estabelecer um vínculo, uma amizade, conversar. Algo que é espontâneo, algo que é natural. Sabe? E aí naquele ciclo de amizade você vai cultivando isso, você vai alimentando isso. E quando vê, aquela pessoa começa a perceber que você é diferente. E começa a perceber que existe algo de especial dentro de você, no seu coração. E aos poucos você vai salgando e iluminando a vida daquela pessoa. Sabe, eu vou te falar, meu irmão, esse é o evangelismo mais efetivo que você pode fazer. Eu vou citar um exemplo meu. Um colega de serviço meu, chamei para almoçar na nossa casa, e eu descobri que ele é sobrinho dos antigos proprietários da casa do Carlos e da Sol. A gente descobriu, ele estava junto comigo, a gente foi lá para limpar a piscina na casa do Carlos e da Sol, e a gente descobriu que, aí a gente foi chegando lá, ele estava junto, ele falou, meu tio mora nessa rua. Ele falou, meu tio mora nessa casa. Eu falei, mas é aqui mesmo que a gente vai. Aí a gente descobriu que ele era sobrinho do antigo proprietário. E aí os pais dele foram ali para buscar ele. A gente estava ali, mexendo na piscina ali, os pais dele chegaram. E ali conversando, de repente a mãe dele chegou, a gente nem conhecia, só conhecia ele. De repente ela sentou com a Adriana num canto. A Adriana é boa essas coisas assim. De repente começaram a conversar e a gente estava ali na volta da piscina e elas conversando. Daqui a pouco a mulher estava chorando lá, do nada, contando a vida dela lá, abrindo tudo lá e falando de Jesus. A primeira vez que tinha visto. Começou a abrir o coração, começar a chorar. Do nada. Mas por quê? Porque eu tirei um dia do meu domingo para ter comunhão com uma pessoa que não era cristã, para simplesmente cultivar uma amizade com ele, estar próximo dele, conversar com ele, para estabelecer um vínculo de amizade. E muitas vezes, sabe qual que é o nosso problema? É que você quer botar Jesus goela abaixo das pessoas. Porque antes de você estabelecer um vínculo e ter uma amizade e a pessoa ter confiança de você, você já vem com Jesus e já fala, abre a boca na boca dela. Vou usar um exemplo ruim da minha mãe lá, nesses dias. Perdoa, é que a minha mãe ela é muito rápida. A mulher estava lá, de repente ela, oi, eu estou indo embora aqui, mas vamos lá no encontro lá. Nem tinha conversado com a mulher e foi embora. Foi um foguete, a mulher nem sabia o que era. Mas às vezes esse é o problema da nossa atitude. Nós queremos empurrar Jesus de uma vez para a pessoa. Você já chega fazendo para a pessoa o convite, né, para vir para o culto. Você já chega falando de Jesus e a pessoa já fica encurralada, já fica receosa. O que esse cara está querendo falar para mim? Eu nem gosto desse negócio de igreja. E às vezes o que acontece? Você vai criar uma aversão às pessoas.
Por isso eu falo, meu irmão, crie vínculos de amizade. Antes de você ganhar a pessoa para Jesus, ganhe ela para você. Ao ponto de que ela esteja com o coração completamente aberto para você, que quando você falar do Evangelho, ela não vai criar resistência. Ela vai estar completamente desarmada para ouvir aquilo que você tem para falar. Por isso eu sempre falo isso para os irmãos: antes de você ganhar as pessoas para Jesus, você precisa ganhar ela para você. Amém? E às vezes o nosso erro é justamente esse: você está querendo enfiar Jesus goela abaixo nas pessoas. Não é desse jeito. Você precisa cultivar a amizade. Jesus tinha amigos? Sim ou não? Tinha. Amigos que não faziam parte do ciclo dos discípulos, das pessoas que seguiam Jesus, sim ou não? Tinha. Marta, Maria, Lázaro. As únicas vezes que você ouve falar de Lázaro é quando Jesus ressuscitou e quando Jesus foi na casa dele. Você ouviu falar mais alguma vez de Lázaro? No entanto, quando foram dizer para Jesus que ele tinha morrido, Jesus chorou. Por quê? Porque era amigo de Jesus. Não era discípulo. Não era dos 12. Era só um cara que Jesus tinha curado e ele tinha ressuscitado. E aquilo mexeu tanto com Jesus. Misericórdia. Amém? Até fechou minha gravação aqui. Deixa para lá. Então Jesus tinha um vínculo de amizade com Lázaro. Quem era Lázaro? Era um amigo de Jesus. Amigo de Jesus. Quantas pessoas você tem amizade? Não estou te falando do irmão da sua célula, não estou te falando do seu líder, não estou te falando do seu pastor, eu estou te falando de amigos. Ele não é crente. Um dia vai ser, ou talvez um dia não vai ser, mas é seu amigo. Você investe nesse relacionamento. Está me entendendo? Sabe por que muitas vezes nós não ganhamos pessoas? Por esse motivo. Porque nós nos afastamos dos pecadores. Porque nós temos uma mentalidade religiosa impregnada na nossa mente. Porque nós não estamos dispostos a cultivar uma amizade que é real e que é verdadeira. Eu fico preocupado muitas vezes quando eu estou me aproximando das pessoas, e muitas vezes a nossa intenção realmente, eu não posso mentir, a minha intenção é trazer eles para a igreja. Só que eu fico preocupado em não demonstrar como se eu estivesse fazendo isso simplesmente por um interesse. Mas fazendo isso por quê? Para mostrar para a pessoa que realmente ela tem valor. Realmente ela pode contar comigo. Realmente eu estou aqui para servir ela. Independente se ela vai vir para a igreja ou não, eu estou aqui para estar junto com ela. Quantas pessoas você tem marcado lá fora, não simplesmente pelo evangelho, mas simplesmente pelo fato de você ser um bom amigo? Uma pessoa que as pessoas podem contar com você. Hoje mesmo tem um amigo meu que trabalhou comigo lá em Xerede, que já convidei para ir, já fui na casa dele e estabelecemos um relacionamento. Ele não veio para Jesus, mas hoje ele está me mandando mensagem: ô cara, tudo bem? Estou com saudade de você. Cultiva um relacionamento, encontro na rua, pessoas amigos.
que tem liberdade de ligar para mim, pedir um favor, pedir alguma coisa. Por quê? Porque conta comigo. Um dos meus colegas que eu tenho orado por eles nesses dias, esse tempo ele foi para o serviço e o pneu dele furou lá no serviço da bicicleta. E aí ele ia embora de a pé, lá da VEG até o Jaraguá esquerdo, lá em cima. E eu tinha ido de carro, falei, mano, como é que você vai embora? Falei, vou andando, tô sem celular, não tem como chamar Uber. E a gasolina, quase R$8. Eu falei, não, mano, eu te levo lá. Moro pro outro lado, moro pra Xereida. Ele falou, não, pode deixar, eu te levo lá. Saí do serviço, fui lá na casa dele, deixei ele na porta da casa dele. Vim embora, demorei mais 40 minutos para chegar em casa. Para quê? Para servir uma pessoa que pode ou não ter uma experiência com Deus, conhecer Jesus, vir para a nossa igreja. Se isso acontecer é um bônus, mas eu fiz algo que estava ao meu alcance para estabelecer um vínculo de amizade. Quantos amigos você pode dizer que você tem lá fora que podem contar com você, que você marcou a vida dele com a sua amizade? Amém? Sabe, Jesus fez isso. Jesus estava disposto a ir até onde as pessoas estavam. Amém? Outro ponto que você vai ver nesse texto aí de Jesus é que quando ele chega ali, ele estabelece um interesse em comum. Então ele começa a falar de água. Ele estava sentado no poço, ele viu que a mulher chegou para pegar água. Ele falou, dá um pouco de água para mim. E aí o assunto começa a fluir ali, eles começam a falar de água, né? Pega água, eu tenho água para dar para você, mas como é que você vai tirar essa água? Essa água aqui era do Jacó. Ele estabeleceu uma linha de comunicação, um interesse em comum com a pessoa. Sabe, eu fico muito triste porque existem cristãos que não sabem conversar hoje em dia. É muito bom você saber falar de Bíblia, saber falar de igreja, conhecer o Evangelho. É excelente. Mas se você só sabe falar disso, você não consegue sentar numa roda de pessoas e conversar sobre outros assuntos. Conversar de trabalho, conversar de política, conversar de futebol, e interagir, conversando com pessoas, sem precisar ficar falando, glória a Deus, aleluia. Chega no serviço, em vez de cumprimentar, boa noite, falar, paz do Senhor, varão. Sabe o que é isso? É o evangeliquez. Acontece alguma coisa lá no trabalho, fala, misericórdia, queima Jeová. Acontece alguma coisa lá, glória a Deus. Muito bom você falar essas coisas, meu irmão. Mas você sabe conversar também igual uma pessoa normal? Porque crente não é normal. Não sei se você já descobriu isso, mas crente não é normal. Você sabe conversar igual uma pessoa normal? Você sabe falar bom dia, boa tarde, obrigado. Sabe? Muitas vezes nós estamos afastando das pessoas, por quê? Porque nós somos tão religiosos que a gente não sabe nem falar português mais. Só fala crentez. Sabe, meu irmão? Não seja uma pessoa ignorante, uma pessoa fanática, uma pessoa religiosa, que não sabe conversar, não sabe interagir com as pessoas, porque ao invés de você ganhar pessoas para Jesus, você está criando uma aversão, você está afastando as pessoas. Está entendendo? Por isso é interessante você ter a sabedoria para você estabelecer uma linha de comunicação que vai gerar um interesse, que vai
abrir espaço para você. Sabe qual que é o outro problema também de alguns irmãos? Além dele ser crente, religioso, não saber falar outro linguajar, ele fala demais. Você fala demais. Você vai conversar com a pessoa, é só você que fala. Você está querendo ganhar a pessoa e você fala, e fala da sua vida, fala do seu trabalho, fala. A pessoa chega a ficar encurralada, desesperada. Ela fala, que hora que vai acabar de falar para poder ir embora para minha casa? Meu irmão, você precisa aprender a ouvir as pessoas. Se você ouvir, você vai ganhar espaço para poder falar. Quando você ouve, você está demonstrando interesse. Você precisa ter paciência para ouvir. Ouvir a pessoa, demonstrar interesse por aquilo que a pessoa está falando para você. Sabe, então, estabeleça uma linha de comunicação com as pessoas. Seja saudável. E aí, quando você estabelecer essa linha de comunicação, o que você faz? Começa a despertar interesse. Foi o que Jesus fez. Ele falou, eu tenho uma água, se você tomar, nunca mais você vai ter sede. Aquela mulher, ela era uma mulher rejeitada, muito provavelmente, porque ela tinha uma vida promíscua. Ela estava indo tirar água no poço, em um horário onde as mulheres não iam tirar água. O horário ali, a hora sexta, era correspondente mais ou menos ao horário do meio-dia. Então o horário de tirar água era de manhã cedo ou no final da tarde, onde o sol era mais baixo. Então muito provavelmente aquela mulher ia tirar água naquele horário, por quê? Porque ela era uma mulher rejeitada. Porque era uma mulher que estava passando por conflitos. E aquele dia que ela foi naquele lugar, ela encontrou Jesus. E Jesus despertou algo dentro dela. Falou, olha, tem uma água que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Aquela mulher rapidamente falou, então me dá dessa água. Porque se eu tomar dessa água, eu não vou precisar voltar mais aqui. Eu não vou precisar mais me expor a essa situação de vexame. Jesus estabeleceu uma linha de comunicação, um interesse, e despertou naquela mulher um interesse para ouvir a palavra, para ouvir o Evangelho. Outra coisa importante que quando Jesus fala isso, e ali naquele entretempo, Jesus vai no ponto. Jesus ali teve uma palavra de conhecimento. Deus deu uma revelação para Jesus. Jesus vai na chave, na cabeça. Fala, vai lá e chama seu marido. A mulher fala, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, e você disse certo, porque você teve 5. E esse que você tem não é seu. Na hora a mulher, como é que você sabe essas coisas? Meu irmão, os nossos desafios, o nosso jejum. Deixa eu te falar, se você quer ser um evangelista efetivo, se você for uma pessoa vazia do Espírito Santo, se você for uma pessoa que não flui no Espírito, nos dons espirituais, você vai perder muito. Você precisa ser alguém sensível ao Espírito. Esses dias eu levei os nossos jovens, nossos adolescentes para fazer um evangelismo só com palavra de conhecimento. Nós ministramos aqui, eles foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que nós fizemos? Pegamos uma lista, começamos a orar e começamos a anotar características de pessoas que o Senhor ia para ser resposta de Deus na vida de um terceiro. Isso é poderoso, irmãos. Aí ensinei os irmãos, foi uma bênção, foi uma experiência maravilhosa. Aí eu falei para os irmãos, depois cheguei no Eric e falei, foi uma bênção. Agora nós vamos fazer outro evangelismo só daqui 2 meses. Mas o que impede você de todos os dias dobrar o seu joelho e orar para Deus, para que Deus fale a respeito das pessoas que estão lá no seu serviço?
e Deus te deu uma palavra específica. Sabe o que é isso? Paixão pelos perdidos. Glória a Deus por isso. O que impede você de fazer isso? Agora, você precisa ser uma pessoa cheia de Espírito, que vai evangelizar, como o apóstolo Paulo falou. Eu não vim pregar o evangelho para vocês com base em conhecimento e sabedoria humana, mas eu vim pregar o evangelho para vocês baseado, firmado no poder de Deus, debaixo do poder do Espírito. Se você quer evangelizar de forma efetiva, meu irmão, você precisa ser uma pessoa cheia de Espírito Santo. Amém? Outro ponto importante é, quando Jesus falou aquilo, aquela mulher percebeu que Jesus era um mestre, era um profeta. Falou, agora eu vi que você é profeta, hein? Vai chegar um dia que as pessoas vão virar para você e falar, agora eu vi que você é crente mesmo. Amém? Em nome de Jesus vai chegar esse dia. Agora, quando aquela mulher viu aquilo, ela começou a querer falar sobre questões bíblicas, teológicas. Jesus cortou a conversa rapidinho. Falou, não é para adorar aqui nem ali. Chegou o tempo onde os adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Pronto. Volta ao ponto principal. Eu tenho uma água para te dar. Sabe por quê? Tem irmão às vezes que não está sendo efetivo no evangelismo. Por quê? Porque ele está querendo pegar a Bíblia, toda a Bíblia para a pessoa. Vamos conversar aqui. Você sabia que você tem que dar o dízimo? Você sabia que você isso. A pessoa falou, se for para ser crente desse jeito, eu não quero não. Tchau. Que ela quer pregar toda a teologia para a pessoa. Meu irmão, se detenha no que é importante. Se detenha no principal, o Evangelho de Deus. Isso é o principal. Se você for discutir religião com as pessoas, meu irmão, não vai ser produtivo. Você vai gerar aversão, você vai criar argumentação contra você. Sabe, quando você tiver essa oportunidade para falar, quando surgir toda essa questão, seja direto. Quando você vê a porta aberta, entra. Deixa eu te falar uma coisa. Sua vida está assim por conta disso. Mas Jesus pode mudar, transformar a sua vida, porque Ele transformou a minha vida, transformou a sua história, pode transformar a sua vida também. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Você quer ter a sua vida transformada? Seja direto. Coloque-se de pé. Agora, algo interessante aqui, depois dessa aula de evangelismo de Jesus, Jesus estava sentado ali com fome, esperando os discípulos chegarem, e os discípulos tinham chegado com a comida, e Jesus não quis comer. E os discípulos falaram, mestre, come. Ele fala, estou saciado, estou satisfeito. Porque eu tenho uma comida para comer e algo para beber que vocês não conhecem. E aí eles ficaram intrigados e falaram, mas será que alguém veio aqui dar comida para Jesus? Jesus falou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E a obra que Ele me enviou para fazer. Qual que é a vontade do Pai? Pergunta para o seu irmão, qual que é a vontade do Pai?
primeiro versículo que nós compartilhamos no dia de jejum, o que está escrito? A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Esse é o desejo de Deus. Quando Jesus foi instrumento de Deus para resgatar uma mulher que estava perdida, que estava rejeitada, que estava à margem, não só aquela mulher foi salva, mas Jesus se encheu da plenitude e da satisfação de Deus, da alegria plena que nós pregamos no domingo passado. A comida que alimentou Jesus é fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus está descrita na palavra, onde o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. E aí Jesus declara uma das palavras mais proféticas da Bíblia. Após Jesus falar isso, ele fala: olha, não diz que há tanto tempo ainda para a colheita? Eu, porém, vos digo, os campos estão brancos. Vocês não têm que orar para que Deus salve as pessoas, porque as pessoas estão clamando, as pessoas estão sedentas por Jesus. Na verdade, a oração de vocês é para que Deus envie ceifeiros. Em outra versão diz: Deus envie trabalhadores, pessoas que estão dispostas a fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que o enviou. Você não acha isso intrigante, meu irmão? Nós estamos orando por salvação aqui, mas Jesus falou: na verdade vocês não deveriam orar pelas pessoas, porque elas estão sedentes. Ore para que Deus mande pessoas para pregar o evangelho para elas. Jesus falou: olhe para que Deus mande trabalhadores. E eu queria encerrar profetizando sobre a sua vida. Jesus termina falando: vocês estão sendo enviados para colher em plantações que vocês não plantaram. Jesus falou: um é o que planta, outro é o que colhe. O que é plantar? Existem muitas pessoas lá fora que foram plantadas, que a semente do evangelho foi plantada dentro dela, e essa semente está germinando e está amadurecendo. Elas estão no ponto para serem colhidas, porque um dia alguém orou por ela, um dia alguém declarou uma palavra para ela, um dia alguém falou de Jesus para ela, mas ela não teve a experiência, mas a semente foi lançada. Jesus está declarando que agora essa semente que foi lançada, ela cresceu, germinou e está madura. E essa semente muitas vezes que não foi você que plantou, Deus está enviando você para colher nesses dias. Quantos trabalhadores nós temos aqui que querem colher a colheita que o Senhor te enviou nesses dias? O Senhor está te enviando para colher, meu irmão. Você vai encontrar lá fora pessoas prontas, pessoas que estão preparadas para serem colhidas, para receberem a Cristo, para serem envolvidas na igreja local, para serem encontradas. Não foi você que orou, não foi você que pregou, mas elas estão prontas. Você vai estar lá só para colher. Quero profetizar isso sobre a sua vida. Da mesma forma que você vai colher, talvez nesse dia você vai estar semeando. Vai ter pessoas que você vai pregar, que você vai falar, que você vai servir, que não vão vir talvez nesse tempo, mas uma semente está sendo lançada. Um dia você ou outra pessoa vai colher essa semente que você plantou. Mas a promessa de Jesus para você é: vocês colherão em plantações que vocês não semearam. Quero profetizar sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. É tempo de colheita. É tempo de frutificação. É tempo de colhermos. É tempo de colhermos daqueles que o Senhor colocou diante de nós, daqueles que foram semeados. Você crê nisso?
Você crê nessa verdade? Passa a mão no ombro do seu irmão, vamos orar então nessa hora por isso. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, nessa noite. E agradecemos em nome de Jesus. Pai, Senhor, porque esses dias são os dias de frutificação. Pai, livra-nos, Pai, Senhor, de toda religiosidade. Livra-nos, ó Pai, de toda mentira. Livra-nos de tudo, ó Pai, Senhor, que tem nos afastado, ó Pai, Senhor do Senhor, tem nos afastado dos perdidos. Pai, em nome de Jesus, que possamos estar, assim como Jesus, no lugar certo, servindo as pessoas, amando as pessoas. Pai, em nome de Jesus, usa-nos nesse tempo. Pai, que seja tempo de uma colheita abundante, que seja tempo de colhermos aonde nós não plantamos. Pai, em nome de Jesus, nos surpreenda nesses dias, nos surpreenda em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Repita assim comigo, em nome de Jesus. Eu declaro que esses são os dias de uma colheita poderosa, abundante, muitas vidas sendo alcançadas em nome de Jesus. Amém. Eu sinto no meu coração, irmãos, o Senhor vai surpreender você nesses dias. Você vai se deparar com pessoas que elas vão, o peixe vai pular dentro do barco. Elas vão pedir para você, por favor, me leva para o impacto. Por favor, deixa eu ir na célula. Por favor, me leva para o culto. Eu estou procurando uma igreja, estou procurando alguém que fale de Jesus para mim. Quero profetizar sobre você nesses dias. O Senhor vai te conduzir até essas pessoas. Quantos creem? Você crê nisso? Dê uma salva de palmas para Jesus.